Bom, a gente vai falar então desse documentário. Vamos lá, começar. pô, uma honra. O Márcio... Ah, tá. Legal. O Márcio, ele Obrigado, viria, mas hoje é aniversário, né? Gustavo. O Márcio, que é o diretor do documentário, ele ia vir com você, mas hoje ele... Na realidade, Robson, quem deveria estar aqui, mas por uma questão de agenda que não bateu, é o Márcio. Porque o Márcio é o diretor, é o produtor, ele editou tudo, ele sabe todas as falas, né? Então ele sabe todos os trechos, né? Esse trabalho a gente vem coletando material já há uns 3, 4 anos. Tá, ele parou na época da pandemia, já ele estava começando anterior à pandemia, e aí nós paramos por uma série de situações, tá, e voltamos agora, porque é um material muito precioso. Tá? Ele retrata alguns momentos que foram vivenciados aqui na Praia Santista, nas praias santistas. Tá? E ele retrata quando o surf tinha ainda ele não era conhecido, ele era visto assim de uma forma um tanto quanto, vamos dizer, inoportuna para algumas autoridades. Tá? A gente era menino, pegava onda, surfávamos e por alguns motivos que até hoje são dúbios, né, o surf foi proibido. Então, em função do momento que se vivia o país, tá, que não estava ali alicerçado no Estado Democrático de Direito, as forças públicas, principalmente a polícia, etc., ela tinha um pouco de excesso de poder, então eles, às vezes, ultrapassavam a linha do permitido quando pegavam nossas pranchas. Talvez eles pegarem as nossas pranchas era até uma coisa normal. Agora, danificar as pranchas, que era onde que a gente ficava indignado. É o exagero, né? É o exagero, a mesma coisa. Se o seu carro está parado num lugar e vai lá o guincho e guincha o seu carro, você não vai chegar lá no pátio e ele está tudo quebrado. Tá? Então, a gente sabia disso que acontecia. Tá? Então, nós documentamos esse período. Tá? Hoje o documentário ele não tem assim vertente nenhuma política, ele abarca apenas um momento da cidade e não podemos deixar que esse excesso foi em função de um período em que o equilíbrio democrático não estava presente. Aliás, não tinha democracia porque era uma ditadura, né? Então era mais ou menos. Mas qual era o motivo da proibição? Era uma proibição, exatamente? Era proibição era mesmo. Proibido entrar na água com prancha. Com prancha, era proibido. Por quê? Diz a lenda que uma vez tinha um senhor promotor de justiça que era amigo do prefeito, e parece que alguém perdeu a prancha. Parece não, essa história é inclusive narrada, acho que no filme. Tá? O Fuad Mansur ele conta esse episódio, o que aconteceu. Tá? Mas, assim, em breves palavras, bateu a prancha numa pessoa, machucou essa pessoa, então eles começaram a limitar os espaços. E às vezes tu pega uma direita, ou pega uma esquerda, às vezes a sua prancha passava, tinha um cavalete aqui. Se a sua prancha passasse do outro lado, meio metro, o que ia acontecer? O cara ia lá e pegava o salva-vidas. Tá? E a gente com aquele estereotipo, né, de que o nosso modelo que a gente adotava do surfista quando você comprava uma revista Surfing, era aquele, o cara cabeludo, californiano, tal, né? O californiano, exatamente. E isso incomodava as autoridades, porque eles associavam o hippie, o vagabundo de praia, os olhos vermelhos da molecada, você ficava lá o dia inteiro. Então, só que nós éramos crianças. Ô, Jacuí, né? a proibição parece que se deu ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro aconteceu acho que um evento parecido também. E aí Santos também teve alguma coisa na mesma... Teve, em São Vicente também, eu me lembro que teve. Em Guarujá também. Teve. Tá? Então sempre aconteceu esse tipo de repressão, o que é novo. O surf naquela época, por ser assim, estava se popularizando cada vez mais, então era uma coisa nova. Eu vou dar um exemplo. Antes da pandemia, talvez, um ano antes, eu estava andando ali na ponta da praia e tinha aquela molecada que põe aquela fita, como é o nome? Slackline. Slackline. Uhum. Foi lá
polícia, tal, aí, tirando todo mundo. Aí eu fiquei olhando, eu perguntei pro guarda, acho que tinha guarda municipal, mas por quê? Não, porque não pode. Eu falei, mas por que não pode? Ah, porque não soube explicar. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa conduta arbitrariamente, sem nenhum respaldo, e falam, aí não pode. E você, pô, não pode. E aí, são meninos, é molecada. Né? Hoje em dia, uma sociedade ela tem que ser múltipla. Né? A sociedade ela tem que caminhar para esse tipo de, sabe, de acolher todos os esportes, todos os tipos de cultura, todas as crenças. Senão você limita, você não dá oxigênio para que realmente essa sociedade consiga viver. Né? Imagina o peixe sem água, né? Sem oxigênio, sem... Então, eu acho que é por aí. Mas né? E essa fiscalização era feita por quem? Os salva-vidas que eles eram autoridade para... Sim, porque eles são policiais militares, né? Então, na época... E é engraçado porque no filme nós não colhemos apenas o depoimento dos surfistas, colhemos o depoimento também dos salva-vidas. Tá? E o personagem principal, que era o Sargento Takeo, ele, na época nós conversamos com ele e ele falou, olha, ele estava lá na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Conseguiram até lá falar com ele? Então, eu não, mas o pessoal fez o contato. E aí o que acontece? Nesse contato, ele ficou de vir aqui. Tá? Ele ficou de vir. Mas aí aconteceu e ele faleceu. Faleceu pela Covid. Tá? Mas nós conseguimos o contato com o filho dele, e o filho dele deu o depoimento. A gente tem que fazer justiça, porque ele era uma pessoa muito querida no meio dos salva-vidas. Claro que a gente que era surfista estava do lado oposto, né? Mas as pessoas que dão depoimento nesse documentário, todas elogiam ele. E assim, o oriental, ele era japonês, né? O oriental, ele é muito rígido. Pode, não pode, não pode. Não tem nhenhenhé, né? Então, era mais ou menos assim. Jacuí, essas proibições, quando teve essa norma da limitação dos espaços, foi antes ou depois do AI-15? Do AI-5, perdão. Do AI-5? Então, o AI-5 foi em 68. Então, eu acho que foi após o AI-5. O AI-5, explica para nós o que foi o AI-5 então, na época. O AI-5 na época foi um ato institucional que cerceou os direitos da população, da população e do Estado. Não, pior ainda, fechou o Congresso, fez uma série de situações, né? Então, foi quando iniciou ali o período de chumbo, né? Às vezes a gente repara, e permitam fazer um comentário aqui, né? Às vezes a gente vê alguns amigos defendendo, tem que fechar o Congresso, tem que fechar o STF. Retrocesso. E eu falo pro pessoal, sabe o que é? Uma sociedade, você não constrói de um dia para a noite. Você vai ponto a ponto, né? Vou dar um exemplo. O surf, ele nessa década na final da década de 60, até hoje, ela conquistou uma medalha olímpica. Não é pouca coisa, não. Nós saímos de mero protagonistas para fazer frente. Foi a primeira medalha. Pô, o menino de ouro do Wagner Pupo não acabou de ganhar em Tiahupo lá. Então. Né? Eu me lembro, o Wagner Pupo corria os campeonatos que nós fazíamos. Olha só. Então, essa família, olha só como agregou valor para essa galera toda. A gente teve a Chloé em primeiro, medalha de ouro, essa menina, pan-americana, campeã pan-americana, Atalanta Batista, vice, medalha de prata, e o Jeff Silva, que é o GG, também medalha de ouro. A primeira bateria do surf foi ganha para o brasileiro. A primeira bateria no surf olímpico foi ganha para o brasileiro. Sim, a primeira medalha olímpica, exatamente. A bateria também foi ganhada. Para a história também, porque a primeira bateria... O Ítalo é um cara que ele vai dar entrevista pro resto da vida dele. O resto da vida dele vai dar entrevista só por causa disso daí da Olimpíada. É que o Brasil, ele não enxergou. Isso eu conversei com o Cisco quando teve o World Surf City, e ele falava assim, Fábio, Jacuí, né? Ele me chama de Jacuí.
Nem me chama de Jacuíno, me chama de Pururu. Pururu! Se escama mal barato. E ele falava assim, olha, nós precisamos medir o quanto o nosso surf representa economicamente para a sociedade, né? Então, representa Curioso, muito. Poderia representar muito mais. Imagina, olha, nosso campeão olímpico, Ítalo, tá. Pô, vamos ser os maiores fabricantes de prancha, de bermuda, de cordinha, de parafina, como já somos, né, da Fumox, né? A parafina famosíssima, né? Então, aqui em Santos, nós temos, por exemplo, cordinha Surfsol. O Chico Preto faz cordinha há 40 anos, cara. Tá? Então, a gente tem uma série de produtos feitos aqui na nossa região, que nem Shape, né? Falou aqui do Careca, né? Que da Shine. Isso. Careca, Almir Salazar, o Beto Cisco, o Betinho, vocês estão falando da Delton, Zé Luiz da Praia Grande, Longa, a molecada tá do Guarujá. O Longa tá vivo, o Longarinho. O Longa é o mestre de todos, de todos. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma quantidade. Silvio Zampó, meu irmão. Só cara de nível. Dornelas. Então, às vezes é até complicado a gente falar nome. Muita gente acaba esquecendo. Você esquece, vai esquecendo as pessoas. Né? Então, se eu esqueci de alguém, me desculpe, é que a idade, né? Como eu atualmente, como já passei de 65 anos, eu falo, eu me dou no direito de esquecer algumas coisas. Até às vezes falar algumas bobagens, entende? Então as pessoas não vão brigar comigo, falar, ele já está ficando mais velhinho, né? Então a gente pode relevar. Eu já fui com essa...